Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um Papo CAD e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que é a configuração de escalas no AutoCAD. É a dúvida de muita gente que começa a trabalhar com AutoCAD e mesmo pessoas que já trabalham com AutoCAD há mais tempo, a partir da versão 2009, 2010 por aí, alterou alguma coisa no trabalho de escalas no AutoCAD, como as propriedades anotativas. Então, às vezes, isso gera muita dúvida em quem trabalha no AutoCAD. Então, hoje, na verdade, o Papo CAD de hoje vai ser um tira-dúvidas sobre como trabalhar com escalas no AutoCAD. Tá? Muita gente pergunta, se eu configurar lá o comando units, por exemplo, eu já estou trabalhando em determinada escala ou em determinada unidade de medida? Depende, tá? Isso a gente vai tirar as dúvidas na aula de hoje. Eu não vou explicar muita coisa, tá? Eu vou esperar que vocês façam as perguntas e eu vou respondendo as perguntas mediante as dúvidas que vocês têm. Tá? Alguma coisa que eu achar interessante, que é necessário, aí sim eu vou falando no decorrer da aula, tá? Porque às vezes uma dúvida, de repente, precisa de explicação de alguma outra coisa que é muito interessante, que é muito importante para sanar aquela dúvida. Tá? Então essa vai ser a nossa aula de hoje. Estamos aqui com 8 pessoas na sala agora. E se alguém já tiver dúvida aí sobre escalas no AutoCAD, pode começar a mandar suas dúvidas, então, para a gente responder essas dúvidas aqui na aula de hoje. Deixa eu abrir a tela aqui, então. Bom, olha só, então abrindo a tela aqui no AutoCAD. Aqui está. Só um minutinho, não sei se meu computador está travando aqui. Acho que não. Do pessoal que está aí na sala, então, gostaria que me dissessem se estão ouvindo bem, se... Porque meu computador deu uma travadinha aqui, não sei se estão todos ouvindo, se tá tudo ok por aí. Ok, Vicente está dizendo que lá tá beleza, então tá ok. Tá todo mundo dizendo aí que tá beleza, então acho que a gente pode começar. Franci também está chegando por aí, boa noite. Reinaldo também tá tudo bem. Legal, José de Almeida, né, que é o boa noite aí também. Só som. Tá sem imagem aí? Bom, tá saindo imagem aqui, viu? A imagem tá saindo aqui. Se não tá saindo imagem aí, dá um F5 aí para ver se melhora alguma coisa, tá? Bom, Luiz está perguntando aqui se uma vez configurado a escala, se tem como salvar. Sim. Aí entra na pergunta que você fez de salvar o template, tá? França é a primeira vez que vai assistir ao vivo, seja bem-vindo aqui, tá? A nossa aula. Bom, então vamos lá, explicando algumas coisas aqui sobre escalas, mas eu vou falar sobre template, que é a pergunta do Luiz aqui. Tá? Então a pergunta do Luiz, uma vez configurada a escala, tem como salvar? Sim. No caso, Luiz, é o seguinte, quando você, aqui no AutoCAD, eu estou trabalhando a versão 2013 em inglês, tá? Isso também, o que eu vou explicar agora, vale para as versões anteriores do AutoCAD, também, qualquer versão. Quando você salva, no caso aqui, olha só, aqui nós temos a tela. Aqui, ó, em Annotation, aqui em Annotation, anotações lá no AutoCAD em português, você tem estilos de texto, estilos de cota, tá? Então, estilos de texto, estilo de cota, você tem aqui as linhas de chamada, tá? As linhas de chamada, tem também aqui as tabelas, tá? Essas opções aqui você salva os estilos. Aqui nós temos também as layers,
Tá? E dentro de layers, por exemplo, você pode criar todas as layers que você vai necessitar no seu projeto, que são as camadas aí no 2012 em português que você está usando. Depois de fazer isso e também salvar, ou no caso, configurar as escalas aqui, tá? As escalas se configuram aqui embaixo, basta entrar em Custom, daqui a pouco eu vou explicar como salvar a escala. Então, depois de feito tudo isso, você vai fazer o seguinte. Aqui no menu de aplicação, você vem aqui, olha só, você vai vir aqui no menu de aplicação e vai escolher a opção salvar como, que é o Save As. Ou se não, aqui também, nesse menu de acesso rápido, você vem aqui nessa opção. Deixa eu ver se ele levanta um pouquinho mais aqui. Tá, é esse ícone aqui, ó. Tá esse ícone aqui que seria o salvar como. Então, quando você clica em salvar como, ele vai abrir a janela lá do Windows para salvar. E o que você vai fazer para salvar como template, como modelo? Aqui embaixo, ó, no arquivos de tipo, tá, no português, você vai escolher a opção DWT. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui, ó. AutoCAD Drawing Template, DWT. Dá uma olhada aí no AutoCAD em português, tá? Porque o AutoCAD em português, se não me engano, ele chama desenho de modelo. É só você observar se aqui tá entre o parênteses aqui tá DWT. Você vai dar um nome para esse template, no caso aqui eu vou colocar PapoCAD. Isso depois de salvar tudo, tá? Depois de, no caso, salvar os estilos. Estilo de texto, estilo de cota, layers, que são as camadas, as escalas, aí você salva o template, que é o modelo. Vou dar o nome aqui de PapoCAD e vou clicar em salvar aqui. Então, olha só, salvar. Ele vai te dar uma janelinha aqui com algumas informações, uma descrição, tá? Pode dar OK. Aqui, ó, dá OK, pronto. Eu salvei um template. Quando eu abro o AutoCAD novamente, esse template ele não é aberto. Tem a opção de abrir esse template automaticamente. O que você vai fazer então? Você vem aqui e clica em novo, tá? Ou pede para abrir um arquivo novo. Você pode clicar nesse ícone aqui. Consegue ver daí? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Você vai clicar aqui em novo. Tá? Dentro do menu de aplicação também você consegue fazer isso. E quando você clica em novo, ele vai para aquela pasta de templates. Ele já vai automaticamente para a pasta de templates. E dentro da pasta de templates, você vai encontrar o template que você salvou. Olha aqui, PapoCAD. Basta clicar duas vezes em cima dele, ou clica uma vez e vem em Open, ou abrir, pronto. O template que você salvou, ou seja, o modelo que você salvou, com todas as configurações, vai ser aberto. Tá? Então, é isso que precisa fazer. Bom, você conseguiu salvar o template, mas não conseguiu usar esse template para abrir quando iniciar o AutoCAD. Nesse caso, já seria diferente. Tá? Para você abrir o template, você tem que clicar em novo, que seria um arquivo novo, você abre o AutoCAD, clica em novo, e dentro de novo, aí você chama o template que você quer usar. Tá? Agora, para abrir automaticamente, você vai fazer o seguinte, só que isso vai depender também das autorizações aí do seu Windows. Aqui, olha só, deixa eu te mostrar aqui, ó. Vamos pegar aqui o AutoCAD 2012, aqui, ó. Esse aqui. Tá o ícone que está lá no desktop. Clicando com o direito em cima dele, você vai em propriedades. Deixa eu puxar essa janela para o meio da tela e te mostrar algumas coisas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, propriedades. Tá? Então, dentro de propriedades, aqui na pasta atalho, tá? Dentro da pasta atalho aqui, você vai fazer o seguinte. Aqui dentro de destino, ó, dentro de destino, se não me engano, é destino mesmo. No final do caminho aqui, onde vai ser encontrado o arquivo, você vai colocar /T, tá? /T, e depois você vai colocar todo o caminho
de onde está o seu template. Tá? É isso que você vai fazer. Então, barra T, me dá só um segundinho. Deixa eu só confirmar para você se é aqui mesmo ou se é em iniciar em, que eu não lembro bem, tá? Só para te dar a informação correta. Então, me dá só um segundo que eu já volto com essa informação para você. Só pegar um material aqui que não está na minha mesa, tá? Só um segundo. Pronto, estou de volta aqui. Então, vamos lá à informação correta. Então, no caso aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai acessar dentro de propriedades a aba atalho. Está aqui, ó, a aba atalho. Tá? Então, dentro de atalho, em iniciar em, eu falei a informação errada para você, aqui embaixo, ó, iniciar em. Então, em iniciar em, você vai digitar, após o comando que inicia o AutoCAD, que já está aqui, deixa eu só apagar esse barra T aqui em cima, tá? Aqui, ó, você já tem o caminho do comando que inicia o AutoCAD, tá aqui. Aí, no final dele, você vai colocar barra. Deixa eu ver se vocês conseguem ver por aí. Sim, consegue ver no vídeo aqui. Então, no final, você coloca barra T, que seria de template, teria outras opções aqui também, barra T, e aí você vai colocar aspas e vai digitar todo o caminho onde está o seu template. Tá? Então, seria C, dois pontos, barra, Autodesk, todo o caminho onde está o template e termina com a aspas lá no final. Pronto, aí toda vez que você clicar no ícone duas vezes ali na área de trabalho, ele já vai abrir o template que você, no caso, criou. Tá? É isso que ele faz. Tá certo? Era essa a sua dúvida? Agora, se você quiser encontrar o caminho do template, você pode fazer o seguinte, deixa eu fechar essa janela aqui, porque eu não vou salvar isso aqui, que eu não mudei nada. Pronto. Deixa eu abrir aqui o AutoCAD novamente. Olha só, quando você pede para abrir um novo, então, olha só, eu pedi para abrir um novo aqui. Aqui, ó, aquele template que eu criei está aqui. Se eu clicar com o direito em cima dele e vou em propriedades, tá? E abrindo as propriedades daquele arquivo, no caso aqui eu tenho o caminho dele, ó. Tá vendo aqui? Então, eu tenho o caminho dele. Basta colocar barra aqui no final, tá? Desse caminho e colocar o nome do arquivo .dwt. É dessa forma que funciona, tá? Alguém mais tem alguma dúvida aí, então, no chat? Quer perguntar alguma coisa sobre escalas? Hoje me fizeram uma pergunta por e-mail, tá? E eu gostaria de responder essa dúvida também. A pessoa, não lembro o nome da pessoa, mas ela me perguntou o seguinte. Ao entrar no comando units, então deixa eu abrir aqui um pouco a tela, o comando units, o atalho dele é UN. Essa dúvida é a dúvida de muita gente. Olha aqui, ó. Ao entrar no comando units, no português ele chama unidades. Tá? Então, ao entrar no comando units e configurar essa escala de inserção para metros, por exemplo, eu já estou trabalhando em metros, ou seja, qualquer desenho que eu fizer ali no AutoCAD vai estar em metros? Não. Tá? Para que serve essa escala de inserção do comando units ou do comando unidades? Essa escala de inserção é o seguinte. Quando você vai fazer um desenho no AutoCAD, quem escolhe a unidade de medida é você. Então, por exemplo,
Vou fechar essa janela, depois eu volto nela. Vou fazer aqui uma linha de 10 unidades. Então, vou chamar aqui o comando line, no português seria linha, e essa linha tem 10 unidades. Aqui está uma linha de 10 unidades. Então, observem que eu disse unidades. Eu não falei metros, nem centímetros, nem milímetros, nem quilômetro, nem polegada, nem nada. É uma linha de 10 unidades. 10 unidades, nesse caso que eu fiz, são 10 metros, 10 centímetros ou 10 milímetros, ou 10 qualquer outra unidade. Quem define isso é quem está desenhando. Então, por exemplo, para mim, 10 unidades pode ser 10 metros. Mas para você, 10 unidades pode ser 10 milímetros. E para outra pessoa, 10 unidades pode ser 10 centímetros. Vai depender do que eu estou desenhando, tá? Isso também vai depender, e depende também de quanto vale uma unidade para você, que está desenhando. Então, por exemplo, se eu quero fazer o meu desenho em centímetro, para mim essas 10 unidades valem 10 centímetros. Porque para mim, uma unidade, eu quero que tenha o valor de 1 centímetro. Uma unidade é igual a 1 centímetro. Mas se você quiser que uma unidade seja 1 metro, não tem problema. Só que se eu decidir que o meu desenho, uma unidade, vale 1 centímetro, eu tenho que fazer todo o meu desenho em centímetro. Então, eu vou contar uma unidade como 1 centímetro. Se você quiser desenhar em metros, para você, no seu projeto, uma unidade do AutoCAD é igual a 1 metro. Mas quem definiu isso foi você. E eu, no meu caso, aqui no meu projeto. Não tem nenhum comando no AutoCAD que você muda, ou que você precisa mudar para definir essa unidade. Você define essa unidade. Então, por exemplo, eu quero fazer aqui vamos fazer aqui uma cama. Vou fazer um retângulo representando uma cama. Uma cama de solteiro, ela mede mais ou menos, sei lá, uns 80 centímetros por 1,90, por 2 metros. Vamos colocar 80 centímetros por 2 metros. Eu vou fazer só o retângulo aqui, tá? Não vou desenhar a cama completa. Então, olha só. Vou chamar aqui o comando retângulo, rec. Tá? Então, chamei o comando rec. Vou clicar na tela e vou fazer aqui o meu retângulo. Se eu quiser desenhar em centímetro, quanto que vai ter a base desse retângulo e quanto que vai ter a altura dele? A base vai ter 80 unidades, porque para mim uma unidade vale 1 centímetro, então a base vai ter 80 unidades e a altura vai ter 200 unidades, então 200. Olha só, ficou enorme aqui por causa do zoom. Pronto, já diminui o zoom rolando a bolinha do mouse. Então, olha o que vai acontecer. Vou colocar o cursor aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí. Deixa eu colocar uma cota aqui com o comando DLI. Tá, vou colocar uma cota aqui. Aqui, ó, a cota. Então, ali eu tenho 80 unidades. E a altura, não vou colocar a cota, mas ela tem 200 unidades. E se eu quisesse desenhar essa mesma cama em metros? Porque, para mim, uma unidade vale 1 metro. Então, esse retângulo que representa a cama teria quanto? 0,8 metros, que é a mesma coisa que 80 centímetros. Tá? 0,8,2. Olha só a diferença de tamanho. Ó, esse pequenininho aqui, onde está o cursor, é a que está em metros. Esse outro maior aqui é a que está em centímetros. Mas é a mesma cama. Entenderam? Porque nesse menorzinho aqui, eu decidi que uma unidade vale 1 metro. Nesse maior, eu decidi que uma unidade vale 1 centímetro. Então, quem definiu isso fui eu, que estou desenhando. E a mesma coisa vai acontecer com você. Então, para que serve o comando units? Serve para o seguinte, vamos lá, comando units, o N, Enter, no português também é o N, ele vai abrir essa janela, e essa escala de inserção, se eu colocar aqui, por exemplo, quilômetros, não vai dizer para o AutoCAD que o meu desenho vai passar para quilômetro. Tá? Ele vai ficar do mesmo tamanho.
O que é a escala de inserção? Ela serve para objetos inseridos no seu projeto. É só para isso. Tá? Então, prestem atenção que isso é importante. Por exemplo, se eu decidir desenhar em centímetro, eu venho aqui e coloco centímetro, mas ele não vai mudar o meu projeto para centímetro. Eu estou apenas dizendo para o AutoCAD o seguinte: olha, AutoCAD, o meu projeto está sendo desenhado em centímetros. Então, quando você for inserir um bloco no meu projeto, ou você for copiar algum objeto de outro desenho para esse projeto, converta em centímetro para mim, porque o meu projeto está em centímetro. Entenderam? Então, aqui eu estou apenas avisando o AutoCAD que o meu projeto está em centímetro. Qualquer objeto inserido nesse projeto vai vir em centímetro. Ele não vai mudar o meu projeto. Tá? Não sei se vocês entenderam isso. Então, ele não muda. Eu estou apenas avisando para o AutoCAD que o meu projeto está em centímetro. Ah, mas se eu desenhei em metro, beleza. Vem aqui e coloca metro. Então, você está avisando que o seu projeto está em metro. Qualquer objeto inserido no seu projeto vai vir em metros. Tá? Isso acontece muito com os blocos. Por que na hora de inserir um bloco, por exemplo, ele vem de tamanho desproporcional? Porque aqui está errado. Porque às vezes o seu projeto está numa unidade de medida e aqui na escala de inserção está outra unidade. Tá? Então ele converte para outra unidade. Falando em blocos, alguns blocos, quando a pessoa desenha o bloco, às vezes ela coloca outra unidade, tá? E ele vem errado mesmo. Tá? Mas se a pessoa desenhou o bloco, configurou corretamente, com a unidade de medida correta, aí ele vem certinho, é só colocar a escala de inserção correta aqui, que vai dar tudo certo. Tá? Vicente está perguntando aqui, para representar 1 metro em metro é 1 e em milímetro é 1000, é isso mesmo. Tá? Se tiverem dúvidas aqui no caso, olha só, eu vou chamar a calculadora do AutoCAD. Na semana passada eu falei sobre a calculadora. Tá, deixa eu voltar aqui. Para chamar a calculadora é Ctrl 8, tá? Só colocar aí Ctrl 8 aqui no AutoCAD, vai chamar a calculadora. Aqui na calculadora eu tenho um conversor de unidades aqui, ó. Aqui, ó, Units Conversion. Estão vendo aqui? Então, por exemplo, você sabe que uma porta tem 80 centímetros, mas eu estou fazendo o meu projeto em metros. Tá? Então, 80 centímetros é uma porta, mas eu estou fazendo o meu projeto em metros. Quanto vai medir aquele vão da porta? Então, olha só, eu quero converter centímetros. Então, ó, convert from ou converter de, tá, centímetros para metros. Então, converter de centímetros seria 80, que em metros vai dar 0,8. Tá? Aqui, ó, 0,8, tá? Então, em metros seria 0,8 metros. Aí, na hora de fazer uma linha ou deixar o vão, seria de 0,8 se o seu projeto estiver em metros. Ah, e se fosse uma parede, por exemplo, eu estou desenhando essa parede, o meu projeto está em metros. Ela mede 15 centímetros, mas em metros, quanto seria? Então, olha só, vou colocar aqui 15. Ó, 15. Converter o valor aqui 0,15. Tá? Então, você tem aqui esse valor. Bom, França está dizendo que entendeu, professor lindo. Obrigado, né, pelo lindo. Com todo respeito. Legal, França. Vicente, o engraçado é que o desenho em milímetro vai ficar maior que em metro dentro do AutoCAD. Sim, Vicente, porque, por exemplo, 1 metro, como o AutoCAD trabalha com unidades, então, por exemplo, 1 metro, se você está desenhando em metro, uma unidade é 1 metro. Se você está desenhando em centímetro, já seria 100, né? Tá? Já seria 100. Então, quer dizer, vai ficando maior. Se for em milímetro, maior ainda, 1000 vezes maior. Tá? Por isso que ele fica maior dentro do AutoCAD, porque você está trabalhando com unidade. Tá? Com unidade, por isso. Bom, alguém mais tem alguma dúvida aí sobre escalas? Se tiverem dúvidas, podem perguntar agora. Estou aqui para responder as dúvidas.
Deixa eu fechar aqui a calculadora, então. Pronto, fechei a calculadora. Deixa eu deletar também esse retângulo aqui. Como configurar escalas, então, no AutoCAD? Bom, Vicente está perguntando se a escala é mais importante para imprimir no Model ou no Layout. Bom, Vicente, o desenho aqui no Model, tá? O desenho aqui no Model ele tem que ser feito em escala real, escala natural. Então, por exemplo, se você tem uma parede de 10 metros, uma parede externa, por exemplo, de 10 metros, ou um muro aí de 30 metros, por exemplo, aqui no Model, tá, você vai desenhar na escala natural. Ela vai ter os 30 metros, o muro, por exemplo, ele vai ter os 30 metros. Aí, quando você passa para o Layout, aqui que você coloca o seu desenho em escala. Essa seria a forma mais fácil. Tem muita gente que desenha já em escala aqui no Model. Tá? Na área gráfica aqui do AutoCAD, ele já coloca em escala. Por exemplo, se eu quero fazer um muro de 30 metros na escala 1 para 50, basta você pegar 30 dividido por 50 se estiver desenhando em metros. Tá? Ou se não, por exemplo, 3.000, se estiver em centímetro, 3.000 dividido por 50. Essa seria a escala 1 para 50. Só que se depois você precisar mudar de escala, fica muito difícil para você redimensionar o seu desenho. Tá? Então, complica um pouco. Então, eu prefiro e acho muito mais fácil desenhar em escala no Model, desenhar em escala natural no Model, e no Layout você coloca o seu desenho em escala. Porque você pode colocar o mesmo desenho em 2 escalas, por exemplo, em 3 escalas ou quantas você quiser, sem precisar redimensionar o desenho. Basta escolher a escala correta aqui no Layout depois, tá? E nos blocos, como faz para configurar? Bom, Luiz, configurar como nos blocos? Não entendi sua pergunta. Tá? Você quer, no caso, redimensionar os blocos ou configurar blocos? Responde aí no chat para gente, que eu respondo sua dúvida aqui. As escalas. Bom, vamos lá, deixa eu explicar o bloco aqui primeiro. Tá. Bom, eu acho que entendi sua pergunta. Vamos lá, inserção de blocos. Primeiro, deixa eu criar aqui um bloco rapidinho. Eu vou fazer aqui um retângulo. Olha só, esse retângulo ele vai estar em metros representando uma cama. Ele vai ter 0,8,2. Aqui, ó. Então, a base dele tem 0,8, que seria 80 centímetros, como ele está em metro, tá? Ele tem 0,8. E a altura tem 2, tá? Que seria 2 metros. Então, ele está em metros. Eu vou converter isso aqui num bloco. Então, vou chamar aqui o comando WriteBlock, que seria W. Se não me engano, no português é CB, tá? Se não for CB, é GB, tá? Dá uma olhada aí, eu não estou com o AutoCAD aberto aqui em português. Gerar bloco, se não me engano é GB. Então, olha só, vou marcar aqui a opção Object. Aqui, ó, Object. Tá? Vou pegar um ponto de inserção, então Pick Points aqui. Venho aqui, vou clicar como Pick Points aqui embaixo. Ó. Ele já vai me mostrar aqui a coordenada daquele ponto que eu cliquei. Tá? Aqui eu tenho a opção Select Objects, então vou clicar aqui e selecionar o retângulo. Como eu não tenho mais objetos, tá? Vou selecionar só o retângulo e dar Enter. Então, pronto, dei Enter, ele já selecionou os objetos, aqui embaixo mostra um objeto selecionado, e vou marcar aqui a opção
delete from drawing, que ele vai deletar esse retângulo quando eu converter em bloco. Então, delete from drawing. Tá? Aqui embaixo eu vou escolher um caminho para ele. Então, esse caminho aqui eu vou colocar no desktop e ele vai se chamar Cama PapoCAD, só para eu saber. Então, Cama PapoCAD. E vou salvar. Aqui é importante, ó. Tá vendo essa unidade de inserção? Essa cama ela foi feita em metros. Lembra que ela tinha 0,8 por 2. Então, ela foi feita em metros. Isso aqui é importante. Tá? Então, milímetros aqui eu vou colocar metros, porque a cama foi feita em metros. E vou dar OK. Pronto, deletou o desenho da tela, porque eu coloquei a opção de deletar. Agora, eu quero inserir aquela cama num quarto. Então, eu vou fazer um quarto aqui de 3 metros por 3, só que eu vou fazer em centímetro. Então, olha só, ele vai ter 300,300. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Aqui está. Então, essa base tem 300 unidades e a altura tem 300 unidades. Ela está em centímetros. Tá? Eu vou chamar o comando insert e enter. Vou buscar o arquivo. Tá? Então, eu venho aqui em browse, ou procurar, aqui, ó, browse. Tá aqui, ó, browse. E vou procurar aquela cama aqui no AutoCAD. Então, vou vir em desktop e procurar o arquivo cama PapoCAD. Vou colocar open. Aqui no ponto de inserção, eu vou deixar marcado Specify on Screen. Na escala, vou deixar marcado Specify on Screen. E na rotação também vou deixar marcado Specify on Screen. Por quê? Quando eu der OK, tá? Ele vai me pedir na tela essas informações. Aqui está mostrando, só a título de leitura mesmo, de informação, em que unidade foi desenhado o meu bloco, em metros, só que meu desenho está em centímetro. Então, aqui vou dar OK agora. A primeira coisa que ele vai me perguntar é o seguinte: qual é o ponto de inserção? Eu quero inserir essa cama aqui. Aí ele vai me perguntar qual é o fator de escala. Se tudo estiver correto, o fator de escala é 1. Então, Enter. Ele vai tá me perguntando aqui, no caso, o fator de escala para Y também vai ser 1. E qual vai ser o ângulo de rotação? 0, para a cama ficar em pé. Eu quero te mostrar aqui, olha só, o tamanho da cama, que é esse retângulo, para o tamanho do quarto. A cama ela tem 2 metros de altura e o quarto tem 3 metros aqui. Só que a cama ficou muito maior do que o quarto. Por que isso aconteceu uma vez que o bloco estava correto? Tá? Nós fizemos dessa cama um bloco. Por causa do comando units. Então, vou chamar aqui, deletei a cama, vou chamar o comando units e quero te mostrar aqui. Ó. Tá vendo que na escala de inserção aqui no comando units está milímetro? Então, eu vou colocar agora centímetro. Por que vou colocar centímetro? Porque a minha cama está desenhada em centímetro. Quer dizer, a minha cama não, desculpa. O quarto, aquele retângulo que eu coloquei ali representando o quarto, ele está em centímetro. Então, é isso que eu falei antes. Eu estou informando para o AutoCAD que o meu desenho está em centímetro. Então, tudo que ele for inserir, independente da unidade que foi desenhada, ele vai converter para centímetro. Vou dar OK aqui. Então, olha só, clicar em OK. Agora sim eu configurei o comando units. Vamos lá, agora inserir a cama. Comando insert. O atalho é Enter. Ele vai abrir essa janela. Aqui já está a cama PapoCAD. Tá? Vou deixar tudo marcado aqui, ó, Specify on Screen, a escala Specify on Screen, a rotação Specify on Screen, e aqui embaixo, na escala, eu vou marcar a opção escala uniforme, porque senão ele vai me pedir duas escalas, uma de X e uma de Y. Tá? Escala uniforme, vou dar OK. Cliquei em OK. Então, olha só, vamos inserir a cama. Aqui, ele está me perguntando o ponto de inserção, vou colocar aqui no meio do quarto. Aí ele vai me perguntar qual é o fator de escala, vou colocar 1 e o ângulo de rotação 0. Olha só o tamanho da cama em relação ao quarto.
Entenderam? Então, a configuração lá do comando units, no caso, facilitou ao inserir a cama aqui no meu projeto. Só que a cama estava desenhada corretamente, e quando a gente fez como bloco a cama, foi definido a mesma unidade de medida. O que acontece muito, tá? O que acontece muito é o seguinte: ao desenhar o bloco, a pessoa não marca a unidade que ela foi desenhada. E aí, na hora de inserir, ela vai sair de outro tamanho. Aí você teria que usar o comando scale para redimensionar o bloco, tá? Qualquer bloco aí. A Vicente está dizendo, mesmo a cama tendo sido feita em metros, ela vai converter para centímetros porque units está configurado. É isso mesmo, Vicente. Entendeu? Então, o comando units, você só informa para o AutoCAD para ele converter tudo para centímetro. Tá? Ele não muda o seu projeto. Ele só serve para objetos inseridos aí no desenho que você está fazendo naquele momento. Tá? É para isso que ele serve. Bom, explicado então o comando units. Alguém mais tem alguma dúvida aí de escalas? Podem perguntar agora. Enquanto chega alguma pergunta aí, deixa eu explicar aqui como configurar a escala. Tá? Como configurar a escala no AutoCAD. Está aqui, ó. Aqui embaixo, na barra de status, tá? Aqui tem a escala 1 por 1, que é a escala de anotação. Clicando aqui, você tem a opção Custom, tá? Ou personalizado, para quem está trabalhando com a versão em português. Então, você clica aqui, ele vai abrir essa janela de edição de escalas, a edição de escalas do desenho. Tá? E aqui você pode adicionar uma escala, clicando em adicionar ou add, ou você pode editar uma escala existente. Se você não configurou nada, tá? Essas escalas elas estão corretas, mas para serem trabalhadas em milímetros. Aí, se o seu desenho estiver em milímetro, você poderia usar essa escala. Se não, nesse caso, a gente precisa configurar. Por exemplo, esse quarto aqui, que é esse retângulo maior, ele foi feito em centímetros. Então, isso significa que o nosso desenho está feito em centímetros. Então, como configurar a escala para centímetro? É o seguinte, eu vou configurar aqui a escala 1 para 50. Tá? Então, eu clico aqui em 1 para 50, venho aqui em Edit, porque ela já existe, abre essa outra janela aqui. Aqui em cima é o nome que aparece na lista de escalas, é apenas um nome, poderia ser 2.50, 1-50, igual 50, não importa. Isso aqui não aparece no desenho, é só o nome que vai aparecer na lista. Aqui embaixo que entra a configuração. Olha só, escala 1 para 50. Esse número 1 que aparece aqui é uma unidade do seu desenho. Tá? Então, se o seu desenho estiver em metros, ou se você está desenhando em metros, esse número aqui, número 1 aqui, significa 1 metro. Se o seu desenho estiver em centímetro, esse número 1 significa 1 centímetro. Se o seu desenho estiver em quilômetro, esse número 1 significa 1 quilômetro. Se o seu desenho estiver em polegada, esse número 1 significa 1 polegada. Então, esse número 1 é uma unidade do seu desenho. Tá? Aqui embaixo, no Paper Units, você vai converter uma unidade do seu desenho para milímetros. E coloca aqui, no Paper Units, unidades no papel. Então, por exemplo, se o meu desenho aqui está em centímetro, 1 centímetro são quantos milímetros? 10. Eu venho e coloco 10 aqui. E se o meu desenho estiver em metro, 1 metro são quantos milímetros? São 1000. Então, eu venho aqui e coloco 1000. Vai depender do seu desenho. Por isso que depois, no final, na hora de plotar, se eu fiz o mesmo desenho que você, mas eu fiz em metros e você em centímetro, na hora da plotagem, a escala 1 para 50, por exemplo, vai sair tudo do mesmo tamanho no papel. Porque agora nós estamos convertendo tudo para milímetros. E aí padronizamos tudo. Então, esse número 1 é uma unidade do seu desenho, e aqui você vai colocar uma unidade do seu desenho convertido em milímetros. No caso, como o meu desenho está em centímetros, aqui vai ser 10. E no Drawing Units é quantas vezes ele vai ser reduzido. Então, se a escala 1 para 50 é uma escala de redução, ele vai ser reduzido 50 vezes. Tá aqui. E posso dar OK.
Pronto, a escala 1 para 50 já está configurada. E a escala 1 para 100? Vamos configurar a escala 1 para 100. Então, venho aqui, venho em Edit, abriu a janelinha ali. Então, ó, uma unidade do meu desenho é 1 centímetro, porque eu estou desenhando em centímetro. 1 centímetro são 10 milímetros. E aqui, quantas vezes ele vai ser reduzido? 100 vezes. Dou OK. Pronto, a escala 1 para 100 também está configurada. Só você, quando clicar em cima da escala, você olha aqui embaixo. Ó. Tá? Que é a mesma configuração que nós fizemos. Por exemplo, 1 para 40. Por aqui eu consigo ver que ela está em milímetro. Entenderam? Porque 1 milímetro é igual a 1 milímetro. Então, está aqui, ó. Um paper unit. Se eu colocar Edit aqui, está aqui, ó. Mas se eu quiser passar para centímetro, aqui vai ser 10, aqui vai ser 40. Dou OK. Pronto, mudou aqui, ó. Tá? E se eu quiser adicionar uma nova escala, 1 para 75, por exemplo. Então, aqui, ó, adicionar. Ele abre a janelinha, só que a janelinha agora não tem informação nenhuma. Então, eu coloco aqui 1,2.75, que é o nome que vai aparecer na lista. Aqui eu coloco 1 centímetro, são 10 milímetros. E aqui, quantas vezes ele vai ser reduzido? 75. Dou OK. Tá? Pronto, como eu não tenho... As únicas escalas que eu configurei aqui foi 1 para 40, 1 para 75, 50 e 100. Todas as outras continuam para milímetro. Tá? Todas as outras escalas continuam para milímetro. Então, por exemplo, eu vou usar a escala 1 para 10. Antes de usar a escala, configura. É dessa forma. Porque ela está configurada para milímetro. Então, você teria que configurar para outra unidade, se o seu desenho estiver em outra unidade. Se não quiser usar, tá? É só deletar. Tem como você deletar também, clicando aqui em Delete. Mas não deletem e nem configurem a escala 1 para 1. Porque lá no layout, na hora da plotagem, você vai precisar, talvez, inserir algumas coisas em milímetro. Porque quando você trabalha no layout, você trabalha em milímetro. Tá? Então, nesse caso, não é bom mudar a escala natural aqui, que seria a escala 1 por 1. Tá? Ou talvez você pode criar uma outra escala. Vou dar OK aqui, porque já está configurado. Então, olha só. O meu desenho aqui continua em escala real. O desenho continua em escala real. Vou lá para o layout agora. Para ir para o layout, aqui embaixo, ó, na barra de status, eu tenho o Model e tenho o layout. Então, eu vou para o layout 1. Você pode criar quantos layouts você quiser. Então, olha só. Aqui eu tenho o layout, eu tenho uma folha A4. Tá? Quando você não configura nada, ele vai abrir uma folha A4 para você. Nesse caso, isso aqui se chama Viewport. Essa janela aqui se chama Viewport. Deixa eu deletar essa aqui para inserir uma outra Viewport. Para inserir uma Viewport, eu vou chamar o comando MV. No português, se não me engano, é CV. Tá? CV. Então, MV no inglês, clico num ponto, clico em outro ponto. Olha só, ele vai fazer uma janela parecida com um retângulo, só que não é um retângulo, é uma viewport. Clico 2 vezes com o esquerdo do mouse dentro da viewport. Agora eu estou trabalhando no model, só que dentro da viewport. Se eu deletar esse desenho por aqui, eu deleto lá no model também. Porque isso aqui é o model, só que dentro da viewport. Tá? Se eu cliquei 2 vezes dentro da viewport, eu abri a viewport. A viewport, Diego, está perguntando aí, é uma janela, tá, que mostra o que está lá no model. Tá, assim, explicando de maneira bem grosseira mesmo. Tá, seria isso. O que está lá no model, você vai colocar dentro da viewport. Então, olha só. Clicando 2 vezes fora da viewport, se eu der zoom aqui, eu dou zoom na folha, que é o layout. Quando eu clico 2 vezes dentro da viewport, que foi colocado com o comando MV, eu estou trabalhando no model. Se eu der zoom aqui, eu dou zoom no desenho. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o meu desenho no centro. Tá? Venho aqui embaixo, na escala, e coloco a escala que eu quero que aquele desenho fique. Por isso que a gente tem que configurar a escala antes. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Ó. Clico aqui nesse número e vou escolher a escala 1 para 50. Olha o que aconteceu. O meu desenho está na escala 1 para 50. Clico 2 vezes fora da viewport. Pronto, agora estou trabalhando na folha. Com os grips, tá? Para você que já fez curso de AutoCAD aí,
os grips são esses quadradinhos, você vai fechar essa viewport para aparecer só o desenho. Porque aqui só tem um retângulo, mas às vezes lá no seu desenho, por exemplo, tem lá um corte, tem uma fachada, tem uma planta de locação, planta de situação. Então, olha só, deixa eu posicionar isso aqui em outro lugar da folha. Está aqui. Vou abrir uma outra viewport aqui do lado, então comando MV, aqui. Clico 2 vezes dentro, vou colocar ele na escala 1:100, tá? Não vou mostrar aqui a escala, porque acabei de mostrar. Basta clicar no número lá embaixo e colocar a escala 1:100. Aqui, ó. Se eu der zoom aqui dentro agora, eu perco a escala dele. Eu tenho que voltar lá na escala e colocar a escala 1:100. Clico 2 vezes fora da viewport. Pronto, passei a trabalhar no layout agora. Tá? E fecho essa janela. Olha só, o mesmo desenho em 2 escalas. Na folha. Por isso que eu não gosto de trabalhar em escala lá no Model. Aqui eu tenho o mesmo desenho, esse está na escala 1:50 e esse outro aqui está na escala 1:100. Tá? Dentro da mesma folha. Aí, claro que depois tem como configurar o tamanho da folha. Aqui está um tamanho A4, mas poderia ser um tamanho A0, A1, A2, A3, A4. A5 não seria muito viável, tá? Porque a folha A5 seria a metade de uma folha A4. Tá? Então, aqui está configurado o meu desenho em escala. Tá? Seria dessa forma, então, a configuração de escalas e como colocar o meu desenho em escala. Alguém mais tem alguma dúvida aí? Quer perguntar? Nossa aula está quase terminando. Já são 8h50, praticamente. Então, se alguém ainda tiver dúvidas, só perguntar. Mr. Mizá, acho que é isso mesmo, né? Entendeu essa parte de escalas agora? Tá legal. Aí de Belo Horizonte, pertinho aqui. Quer dizer, não tão perto, né? 500 km. Estão em Uberlândia, Minas. Bom, Vicente perguntando como eu insiro um zoom no Model usando o Zoom Scale, por exemplo, uma visualização na escala 1:100. O comando Zoom, deixa eu voltar aqui, você perguntou no Model, né? É isso mesmo. Aqui, ó. Então, aqui no Model, você pode chamar o comando Zoom, tá? Aí você tem a opção ali Scale, então S Enter, e aí você vai digitar. Deixa eu diminuir a tela aqui. Então, lá, comando zoom seria Z Enter, aí a opção Scale, que é S Enter. Aí você vai digitar, tá vendo ali, ó, do lado do cursor, está escrito assim, entre com o fator de escala, NX ou NXP. Então, você vai colocar a escala e colocar o X no final, se for aqui no Model, ou XP, se for lá no layout, no papel. Então, por exemplo, o nosso desenho aqui está em centímetro, é aquela mesma conta, seria 10/100x. Aí, tá? 10/100x, você consegue colocar o zoom, só que aqui é só o zoom, você não redimensionou o desenho. Tá? Eu já vi muita gente fazendo isso no layout. Então, dentro do layout, aí você coloca o zoom aqui no layout, dentro dessa viewport aqui. Tá? Mas aqui no Model também tem como. Então, esse é o zoom dessa forma. Aí você coloca X no final, se for aqui no Model, ou XP, se for lá lá no layout. Tá? Acredito que era essa a sua dúvida, né, Vicente? É isso mesmo, Vicente. O X no Model, porque o P do XP é o paper, tá? É papel. Tá? Por isso que teria o P no final. Bom, Reinaldo está perguntando que na configuração de escalas em metros, 1% poderia ser N papel, no papel 10 e no real 1. Bom, Reinaldo, você fala nessa configuração que eu fiz aqui, em metros, no caso,
a escala seria o seguinte. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Custom. Ele pode seguir a mesma proporção. Se é que eu entendi sua pergunta, por exemplo, vamos pegar aqui escala 1 para 100. Tá? Aqui, ó, escala 1 para 100. Eu vou editar. Então, a escala 1 para 100 aqui seria... Essa aqui eu não posso editar porque ela está... Já tem algum objeto nela, tá? Por isso eu não consigo editar. Mas eu vou criar uma nova aqui. Então, eu vou vir em adicionar, vou colocar 1 igual 100. Tá? Vou criar uma nova escala aqui. Então, esse 1 igual 100 aqui no Paper Units vai ser 1000, tá? E aqui vai ser 100. Porque 1 metro são 1000 milímetros. Mas eu posso manter a mesma proporção. Por exemplo, se eu tirar 2 zeros aqui, eu poderia tirar 2 zeros aqui também, que vai ser a mesma coisa. Tá? Então, aqui ficaria 10 e aqui vai ser 1. Também dá certo. Acho que é essa a pergunta que você fez, né, Reinaldo? Dá certo sim, tá? É a mesma coisa. Isso vale também para qualquer outra escala. Eu poderia dividir aqui, ó, 1000 dividido por 100 dá 10. Então, eu coloco 10 aqui e 1 aqui. Tá? É isso que vai acontecer. Só que aí, esse que eu falei aqui do 1100, acho que acaba encurtando o caminho, né? Fica mais fácil até. Tá? Mas da outra forma também dá certo. Inclusive, eu tenho um vídeo lá no YouTube, que na época, acho que foi em 2010 que eu fiz esse vídeo, 2011, não lembro. Tá? Eu não sabia disso aqui, eu ensinei de outra forma. Tá? Então, quem já viu meus vídeos aí no YouTube, um vídeo só, mais antigo, tá de forma diferente dessa que eu expliquei aqui hoje. Mais dúvidas, pessoal? Aproveitem para perguntar, que eu já estou indo embora. Deixa eu abrir a tela aqui. Beleza. Bom, se não tiver nenhuma dúvida, a gente termina a aula de hoje. E lembrando, tá, que na semana que vem a gente não vai ter o Papo CAD. Nas 2 próximas semanas não teremos o Papo CAD. Na semana que vem eu estarei em São Paulo, lá no Autodesk, tá, no AU, Autodesk University, em São Paulo. E na outra semana eu tenho um compromisso e não posso estar com vocês, tá? Mas eu aviso lá pelo Facebook também. Então, para quem ainda não entrou lá no Facebook, tá? Procura aí pelo Plataforma CAD. Vou anotar aqui no chat, ó, facebook.com/plataforma CAD. Tá? Podem curtir a página lá, vocês vão ficar por dentro aí de qualquer novidade que a gente tenha aqui no Papo CAD ou nos sites também que eu mantenho. Então, deixa eu ver aqui. Beleza, tá aí no chat, então. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos, então. A aula passou rápido, né? A gente se vê, então, daqui uns 20 dias, porque semana que vem, na outra, a gente não vai ter o Papo CAD. E qualquer dúvida, tá? Vocês podem mandar aí também pelo e-mail, que é o kleber_reis@hotmail.com. Bom, Vicente, esse vídeo vai estar disponível amanhã, tá? Vou ver se eu consigo editar ele agora e amanhã eu devo postar lá no YouTube para vocês. José Almeida está dizendo aqui, dificuldade de assistir o vídeo de 3D. Tá? O vídeo de 3D, provavelmente, porque os vídeos, eles têm formato, os meus vídeos, eles têm formato MP4. E alguns computadores não leem. Se precisar, me pede por e-mail, eu mando um plugin para você instalar no seu computador. Aí ele vai ler a maioria dos vídeos disponíveis aí no mercado. Tá? Só me pedir por e-mail lá. Tá? Viu, José Almeida? Me manda o e-mail lá que eu te mando agora mesmo. Tá? No carimbo tenho que usar em milímetro mesmo que o desenho seja em metros? Bom, Reinaldo, aproveitando aí então respondendo sua dúvida, deixa eu voltar aqui para a tela do AutoCAD, porque o que acontece é o seguinte, quando a gente configura escalas, nós convertemos tudo para milímetro. Então, por isso que o desenho em metros, por exemplo, ele vai sair, na hora de converter a escala, você converte 1 metro, são tantos milímetros.
Aqui no layout, então olha só, aqui está a tela. Espera aí que eu não sei se abriu aqui, acho que deu uma travada aqui por causa da câmera. Só um segundinho que eu não sei se voltou a... Agora sim, agora está na tela do AutoCAD. Tá, parece que ele tinha dado uma travada aí, né? Bom, então o que acontece é o seguinte, quando você configura a prancha, que seria essa folha, a configuração dela é feita em milímetros. Tá? E sempre em escala real, escala natural. Por isso que na hora de inserir o selo, você vai inserir o selo em milímetros. Tá? É por isso. Acho que é essa a sua dúvida, né, Reinaldo? Por isso que no carimbo, se você for colocar o carimbo direto pelo layout, é em milímetros. Agora, se você for colocar o selo lá no model e depois colocar em escala aqui no layout, aí você pode colocar em outra unidade lá, na unidade do seu desenho, e depois você coloca ele em escala aqui. Não tem problema. Mas se for colocar direto no layout, aí tem que ser em milímetro. Bom, pessoal, tudo de bom para vocês. A gente se vê então daqui uns dias. Um abraço e até a próxima. Tchau!